Diz assim a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó e seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo esse exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército egípcio e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. E os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou um alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andasse com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios.
Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite tão preciosa de adoração. Nós adoramos o Teu nome com cânticos, com os nossos dízimos e ofertas. Nós adoramos o Senhor em oração. Nós adoramos o Senhor de todo o nosso coração, a despeito das nossas limitações. Mas agora, Deus, nós estamos diante da Sua palavra e o Teu povo veio aqui para ouvir a Sua voz, a voz que troveja sobre as muitas águas. E pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos entender, ó Deus, este texto e o Teu propósito para as nossas vidas, na nossa caminhada. Fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração, e que saímos daqui cheios da Tua presença, com a certeza plena de que o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, o Senhor é conosco, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje que nós iremos compartilhar com os irmãos é prevalecendo contra o inimigo. Esse é o tema, quero que você grave isso na sua mente e no seu coração, prevalecendo contra o inimigo. O Dr. Russell Shedd, falando sobre o livro de Êxodo, ele diz que o livro de Êxodo é um livro também de redenção. Ou seja, é um livro que narra a história de um povo chamado hebreu, o povo de Israel, que foi liberto da escravidão do tacão egípcio, do grande império egípcio. E este povo então foi libertado, saiu do domínio, saiu da escravidão provocada exatamente pelo império egípcio. É interessante porque se você ler o livro de Êxodo a respeito da libertação do povo de Israel, que ficou durante 430 anos aprisionados, escravizados e dominados pelos egípcios, você vai perceber que há um paradoxo de linguagem nesse texto. Paradoxo que a gente chama de elementos que se contrapõem. Por exemplo, você vai perceber claramente que há ali o que nós chamamos de libertação versus escravidão. Nós vamos perceber também que há livramento versus opressão. E nós percebemos no texto que há também Moisés versus Faraó. E isso nos chama a atenção, porque o capítulo 14 é o ápice desse confronto de poder. Esse confronto de poder que acontece entre Moisés e Faraó não é simplesmente uma ação ordinária que a gente olha para o texto e tem uma visão meramente histórica. Esse texto fala a respeito não só de um embate ordinário entre dois personagens. Esse texto fala, na verdade, de um embate extraordinário, sobrenatural, onde Moisés, servo do Senhor, é um instrumento de libertação do povo de Deus que estava sob o domínio egípcio por um grande período de tempo. E Faraó representa exatamente todas as ardilosidades do inferno, todas as ações do inferno, todos os principados e potestades que militam contra os filhos de Deus, as filhas de Deus. É por isso que no capítulo 3 de Êxodo, nos versículos 6, 7 e 9, nós encontramos algo interessante, e eu quero que você pense nisso. Diz assim: certamente, disse o Senhor, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos exatores, e conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão do Egito, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, quando Deus olha e vê toda ação de domínio, de despersonalização, de manipulação, de poder sobre o povo de Israel, exercido pelos egípcios, Deus, Ele ouve o clamor, a aflição do povo de Israel, que gemia, que sofria as agruras mais terríveis desse império egípcio. E então a Bíblia diz que Deus, ao ouvir isso, fala a Moisés que ele ouviu e inclinou os seus ouvidos à aflição e à dor do sofrimento do povo, e por causa disso
chama, convoca Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Então, eu reconheço, quando eu leio esse texto do capítulo 14 de Êxodo, que é o ápice desse grande enfrentamento, que é o ápice dessa grande afronta. E quando a gente lê o texto, a gente percebe que aqui há o confronto de poder, ou confrontos de poderes. E há duas perguntas essenciais, importantes, que precisamos fazer para esse texto. Há duas interpelações que nós não podemos fugir quando lemos esse texto. E a primeira pergunta é: quais os obstáculos enfrentados por Israel nesta batalha? Quais foram os obstáculos que Israel enfrentou nessa batalha contra Faraó e os seus cavalarianos? Quais foram os obstáculos que eles se depararam e causou um certo frisson, medo, paura, receio, sentimento de impotência no povo de Israel? Há três obstáculos que esse texto nos fala. Primeiro, o potencial bélico do inimigo. Observe, por favor, o versículos 6, 7 e 9 do texto que nós lemos do capítulo 14. Por favor, 6, 7 e 9. E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Versículo 9. Os egípcios perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó e seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. A primeira questão aqui de um obstáculo que gerou medo no povo foi que quando os egípcios perceberam que Israel tinha fugido, tinha saído do alcance deles, e eles iam perder a força de trabalho, a toda a influência sobre um povo que ao sair eram aproximadamente quase 2 milhões de pessoas. Então Faraó disse: não pode, nós vamos ter que ir atrás deles e persegui-los e dizimá-los. E o texto diz, na soberania de Deus, que Deus quer ser glorificado através de Faraó e endurece o coração de Faraó. E esse exército é um exército com um poder bélico extraordinário. 600 cavalos, 600 cavalarianos, 600 liteiras, arma de guerra, prontos para matar, prontos para destruir, prontos para dizimar completamente o povo de Israel. E é algo estrondoso, porque eu não sei se você tem a ideia imaginária de pensar em 600 liteiras, carruagens, andando, ou melhor, rodando, tripitando o local, de tal forma que o barulho é ensurdecedor. E aquilo tudo, aquela fumaça subindo, é um deserto. Quem já passou por aquela região, a região de Mara, sabe que é um deserto inóspito e quente. E esse exército todo vai para dizimar, para destruir o povo de Israel. Segundo obstáculo, o próprio deserto. Versículo 3 diz assim, observe, versículo número 3: então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eles disseram: eles estão desorientados, eles não sabem o que fazer, porque eles ficaram num lugar ermo, um deserto, onde de um lado havia montanhas e não tinha como transpô-las, passar por elas, não tinha como passar rapidamente pelos outeiros, pelas montanhas. Também não tinha condições de seguir à frente, porque na frente estava o Mar Vermelho.
E também não podia retroceder, porque se retrocedesse, o inimigo estava atrás. Então o texto, em algumas Bíblias, talvez na sua, diz: e o deserto os encerrou. O deserto os aprisionou. Eles estavam aprisionados, eles estavam num vértice, não sabiam mais o que fazer. Na verdade, eles estavam num beco sem saída. Terceiro obstáculo, o mar. Observe, por favor, o versículo 2 do capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampe diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Agora observe o versículo 15 do capítulo 14. Veja o que está escrito. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo, os filhos de Israel, que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. Agora imagine essa cena. Não tem como retroceder. O que está à frente deles é o mar. E ao olhar o mar é lugar de afogamento. O mar é um lugar de morte. O mar é um lugar de derrota. E aí então passa na mente, no coração deles, e aqui verbalizado, dizendo: por que você nos trouxe neste lugar, Moisés? Por que você nos trouxe para esse ambiente? Porventura no Egito não havia sepultura para a gente ser sepultado? Porque você nos tirou do Egito e nos colocou nesse deserto? Por que você não nos deixou viver sendo escravizados pelos egípcios? Eu não sei se você lembra, mas no livro de Números, no capítulo 11, nós temos uma cena muito parecida com essa. Quando o Senhor usa Moisés, chama 12 espias, simbolizando as 12 tribos de Israel, para que eles então entrem na terra de Canaã, para conhecer a terra, para espiar a terra. E o texto diz que os espias vão à terra, veem a terra e entendem que a terra de fato mana leite e mel. Mais ainda, eles voltam com cacho de uvas grandiosas, lindas, com frutos extraordinários. E quando eles chegam, o povo fica todo animado, feliz, porque Josué e Caleb traçam, eles descrevem a terra de Canaã como algo maravilhoso. Ele diz: ei, entremos na terra, porque a terra é boa e o Senhor nos deu por herança, é a terra que mana leite e mel. Mas 10 dos 12 espias disseram o seguinte: a terra é boa mesmo, ela mana leite e mel, mas nós não podemos entrar porque essa terra é terra de gigantes. E mais, nós nos sentimos como gafanhotos, porque quando nós olhamos para eles, nós nos sentimos gafanhotos, e quando eles olham para nós, com certeza eles nos veem como gafanhotos. Portanto, nós não podemos entrar. Nesta hora, diz o texto bíblico, que o povo ouve, os 10 espias rasgam as vestes, se jogam no chão e diz: Moisés, por que você está fazendo isso conosco? Por que você está fazendo isso com a gente? Antes ficássemos no Egito. Ai, que saudade nós temos hoje das panelas cheias de carne do Egito. Irmãos, esse foi o sentimento desse povo. E esse povo não entendeu que Deus tinha libertado das 10 pragas no Egito. Então nós temos aqui 3 obstáculos que se levantaram contra os filhos de Israel diante do inimigo. Primeiro, o poder bélico do inimigo. Segundo, o deserto. Terceiro, o mar. E eu quero lhe fazer uma pergunta hoje, pela analogia da fé. Quais são os obstáculos que você tem travado? Quais são os obstáculos que você tem enfrentado?
Eu não estou falando simplesmente de obstáculos ordinários da vida, porque todos nós passamos pelas vicissitudes da vida, pelos problemas da vida, porque todos nós enfrentamos dilemas terríveis nessa caminhada, que são dilemas ordinários, que fazem parte do nosso dia a dia. Mas me parece que quando a gente lê esse texto, há uma transcendência dessa perspectiva ordinária para uma perspectiva extraordinária, que nós não podemos olhar pela lente simplesmente histórica deste livro, mas precisamos olhar também com a lente de que há aqui uma luta, uma batalha espiritual sendo travada, e que talvez você também trave uma luta espiritual grandiosa na sua casa ou em qualquer outro lugar. E aí vem a segunda pergunta que temos que fazer ao texto. E a segunda pergunta é: como Israel prevaleceu diante do inimigo? Como Israel prevaleceu contra o inimigo? Primeiro, eu vejo nesse texto que entre o povo de Israel e o exército egípcio estava a presença de Deus. Entre o povo de Israel e o exército egípcio, nessa luta, nesse confronto, estava a presença de Deus. Versículo 19 e 20, observe o texto, por favor. Diz assim: ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Veja bem, o exército egípcio, com todo o seu poder, vai ao encalço do povo de Israel e o exército de Israel. Nesse momento, o texto diz que o anjo do Senhor, e aqui há uma visão teofânica na nossa teologia. Teofania significa Theos, Deus. Faino significa manifestação, manifestação de Deus. Então o anjo do Senhor aqui é uma manifestação certamente do tipo de Cristo. Sai da frente do povo, e a coluna de nuvem sai da frente do povo de Israel e passa por cima do povo e fica entre o povo de Israel e o exército egípcio. É como se a presença de Deus se colocasse no meio, como um escudo. Ele se interpõe entre o exército que quer dizimar Israel e Israel que estava fugindo dos egípcios. Isso é muito importante a gente ter na nossa caminhada, porque talvez na sua luta, na sua batalha, no seu enfrentamento, que você sabe qual é o enfrentamento que você esteja enfrentando, talvez você está numa luta tão grande que você não percebe que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Talvez você esteja num embate grandioso e não esteja percebendo Deus estando com você nessa batalha. Eu não sei se você já leu a história do profeta Eliseu, mas a história do profeta Eliseu é cheia de epopeias, de milagres de poder. Diz uma das histórias do profeta Eliseu, que nós encontramos no livro de 1 Reis, que o rei da Síria estava extremamente revoltado com os seus capitães. E por quê? Porque todas as vezes que ele enviava o seu exército sírio para lutar contra e espreitar o exército de Israel, o exército de Israel saía por um outro lugar e eles nunca conseguiam perseguir o exército de Israel. Então o rei da Síria, indignado com aquilo, disse: alguém está me traindo. Alguns dos capitães, dos comandantes estão me traindo. E um dos comandantes disse: Senhor, nós não estamos lhe traindo. É que existe um profeta chamado Eliseu, da cidade de Dotã. Ele entra na sua câmara de dormir, e ele então ouve o que o Senhor fala,
E então ele comunica ao rei de Israel, e por isso que nós não conseguimos enfrentar e destruir o exército de Israel. O rei fica indignado com aquilo, e a indignação dele é: então pegue o exército, cavalarianos e as liteiras e as carruagens e os cavalos, e vão à cidade de Dotã, tragam este homem e destruam tudo. E aí vem a cena: o exército sírio fica em volta, circundam toda a cidade de Dotã, e ali pronto para espreitar, e não só espreitar, mas para atacar. Neste momento, diz a história bíblica, que o servo, o discípulo de Eliseu, acorda de madrugada e sai da porta e levanta as mãos provavelmente e faz ai, e abre os olhos. Quando ele abre os olhos, ele vê um exército em volta da cidade, e ele corre para o profeta e diz: ai meu senhor, nós estamos perdidos, estamos perdidos. Aí o que? O exército sírio está em volta e vai destruir a cidade. Eliseu diz: Senhor, abre os olhos do meu servo, tira as películas dos olhos do meu servo, tira as escamas. E quando o Senhor abre os olhos espirituais deste servo, ele então contempla e percebe claramente de que entre o exército sírio e a cidade havia carruagem de fogo, havia anjo do Senhor, havia a presença de Deus, e era por isso que o inimigo não tinha poder de entrar na cidade e destruir a cidade. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja enfrentando uma batalha grandiosa, que você quer retroceder, que você olha e diz: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? E eu quero dizer uma coisa para você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se porventura o inimigo tem se levantado e você tem se arrefecido, ou ter mesmo um sentimento de medo, de paura, de um sentimento de estar paralisado por causa disso, não esqueça que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Ele está presente para livrar você, porque ele está se interpondo entre você e as forças do mal, e o Senhor vai prevalecer na sua vida, em nome de Jesus. Mas há uma segunda lição desse texto. Apesar da batalha ser exponencial, Deus nos fará marchar para a vitória. Apesar da batalha ser exponencial, Deus nos fará marchar para a vitória. Versículo de número 15 do capítulo 14. Podemos ler juntos? O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem. Agora é a cena. A cena é essa. Aqui está o mar vermelho. Aqui está o mar. O povo está todo ali, em volta da praia. E Moisés está aqui. O exército está bem perto, pronto para consumir, pronto para destruir o povo. E na região do Mar Vermelho tem áreas de praia e tem áreas rochosas. Eu fico imaginando a cena, Moisés assim e o povo atrás, e o povo apertando, e Moisés: ai meu Deus, é agora, o que eu faço? Esse era o sentimento. E agora? E aí, num dado momento, apenas estou parafraseando, eu fico imaginando que Moisés fez assim: e agora, Senhor? Você já se sentiu assim? Um momento que você diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, e agora? E a resposta de Deus para Moisés foi: por que você continua clamando? Por que que os filhos de Israel continuam clamando? Mande que o povo marche. Eles saem de um momento de encorajamento na perspectiva da presença e da fala para uma atitude, para um comportamento, para um posicionamento. Talvez nós estejamos nas murmurações da vida e deixando de nos posicionar e ir para o campo de batalha. Eu não sei qual é o enfrentamento que você tem tido.
Talvez você esteja chocado com alguma coisa, paralisado com alguma coisa. Talvez você esteja anestesiado por causa de um enfrentamento que o inimigo tem feito contra você e contra a sua casa, ou contra qualquer outra pessoa. E você está querendo ali o tempo todo: oh, Senhor, olha a minha vida, olha como eu estou, olha a minha situação. E Deus já passou disso com você, porque você já foi lavado pelo sangue dele. Você pertence a ele, você pertence a ele. Você foi regenerado do Espírito Santo, você já foi reconciliado em Cristo Jesus. Você já recebeu a graça de Deus na sua vida. O seu nome já foi escrito no livro da vida. Por que você agora está reclamando? Agora é hora de baixar, agora é hora de ir à frente, agora é hora de posicionamento. É hora de você dizer: eu vou entrar neste mar e ele vai se abrir em nome de Jesus. Talvez seja isso que nós estejamos precisando. Olhar pela fé e contemplar o que eles contemplaram. Moisés levanta o bordão, levanta o cajado, e as águas se partem, e eles começam a passar de pé enxuto, sequíssimo lugar, e duas paredes de água, ali, duas paredes de águas levantadas verticalmente, e aquela multidão passando no meio das águas. Será que nós não estamos precisando exercitar nossa fé? Quantas vezes você já fracassou e levantou? Quantas vezes? Sabe por que você não desistiu? Sabe por que você continuou batalhando? Não é por causa da sua força interna, por você mesmo, mas é por causa do Senhor. Continuou dizendo: vai em frente. Pegou um soco, caiu, levanta. Teu negócio não deu certo, levanta de novo. Tua família está passando por lutas, levanta de novo. Tua família está passando por situações terríveis que você vê e não tem mais solução para o seu lar. Continue lutando, continue batalhando, porque eu não tenho dúvida que as águas vão se abrir no tempo de Deus na sua vida. Mas há aqui uma terceira lição. Ainda que o inimigo esteja próximo, Deus é soberano. Ainda que o inimigo esteja próximo, Deus é soberano. Versículo 24 e 25, observe do capítulo 14, diz assim: na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios, emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Veja essa cena. O inimigo está bem próximo já, se aproximando do povo de Israel. Irmãos, não tinha mais nada que impedisse eles de ir para o fronte e vencer os egípcios. Um povo pastoril, um povo que não tinha arma, um povo desprovido de qualquer poder bélico. Então esse povo seria completamente destruído, e o exército estava no cangote, como diz aqui no norte, do povo de Israel. Aqui o cheiro, o bafo. Você já sentiu o bafo do inimigo perto de você? Pois é. E o texto diz que neste momento, coluna de fogo e de nuvem faz um fumaceiro, cria uma neblina, que eles não sabem onde estão. Eles percebem que eles não conseguem mais ir à frente. Eles que ficaram desorientados, achando que os israelitas seriam desorientados. Quem ficou desorientado foi Faraó e também o exército de Faraó, a ponto deles afirmarem: nós não podemos lutar com essa gente, porque Deus peleja contra eles. Nós temos que sair deste lugar. Em Lucas capítulo 11, nós encontramos ali uma história muito importante que Jesus ministra
a todos nós. Diz o texto que Jesus liberta um jovem que estava possuído por demônios e sofria de mudez, era mudo. Jesus liberta. Quando Jesus liberta, os religiosos dizem: este homem tem parte com Beelzebu, falando a respeito de Jesus. E Jesus argumenta dizendo como que Beelzebu tem poder de destruir, de ir contra os próprios demônios. E mais ainda, ele diz que reino dividido não subsiste, e casa sobre casa cairá. Depois que Jesus conta isto, Jesus faz aqui mais uma observação. Ele conta a história de um valente que entra numa casa. E o valente, ao entrar na casa, diz o texto bíblico, que ele se apropria da casa, expolia os bens da pessoa e reina na casa. Irmãos, o valente que Lucas fala refere-se a Satanás, ao inimigo das nossas almas. Eu tenho plena convicção bíblica, irmãos, que quando João, escrevendo na sua carta, em primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 18 e 19, quando ele diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca, isso significa que o inimigo não tem poder de possessividade e de propriedade sobre as nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. Mas há algo que a gente precisa considerar. O inimigo não tem poder de possessão, mas ele tem poder de opressão sobre os filhos de Deus. E a opressão é algo terrível. Quando nós, irmãos e irmãs, abrimos brecha na nossa vida, na nossa casa, nós podemos passar por um momento de opressão. Como que você explica uma família linda, filhos lindos, um líder cheio de Deus, mobilizando pessoas, avançando, em um dado momento, ele inclina os ouvidos e os olhos para uma outra pessoa, que não é a sua esposa, e simplesmente ele esquece, ignora, ele não quer absolutamente mais nada com as coisas de Deus, nem com a família e tudo mais, e envereda por esse caminho. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo um tempo, dentro das nossas casas, pelo espírito de encantamento. Irmãos que são de Deus, que amam a Deus, mas estão encantados, envolvidos por ações humanas, ou melhor, malignas, que tentam destruir vidas humanas. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui muito importante. Nós não podemos nos acostumar com o sagrado. Nós não podemos transformar nossa vida numa vida de religiosidade. Se nós esquecermos a palavra do Senhor, se nós deixarmos de ter uma vida de oração e temor a Deus, nós podemos abrir flancos na nossa vida. E talvez esses flancos nos levem a fazer coisas inimagináveis que nós jamais pensaríamos que nós poderíamos fazer. O que eu estou dizendo nessa noite é que, meu irmão, você que é casado, minha irmã, você que é casada, não flerte com essa coisa. Não flerte achando de que você tem todo o poder e você é o mais forte e que você já colocou uma folha de arruda na sua orelha dizendo: comigo ninguém pode. Você precisa tomar cuidado com isso. Talvez você esteja flertando com adultério, homem casado e mulher casada. Talvez você, jovem, esteja flertando com a prostituição, com a porneia. E o inimigo adentrou dentro da sua casa e tomou conta da sua casa, oprimindo de tal maneira que você agora não consegue se libertar dessa afronta, desse levante do inferno. O inimigo estava bem próximo de Israel. O inimigo pode estar bem próximo de nós. E ele tem sutilezas, artimanhas, ciladas para destruir.
Talvez você esteja flertando com um bar. Talvez você esteja flertando com uma boate. Talvez você esteja flertando com negociatas. Talvez você esteja flertando com coisas terríveis. E você não está percebendo que o inimigo está bem próximo. Agora deixa eu lhe dar uma boa notícia nesta noite. A boa notícia é que em Lucas capítulo 11 diz que onde o valente está, quando nós invocamos o mais valente, e o mais valente é Jesus Cristo, ele entra na casa, expulsa o valente e pega os bens e devolve os bens, porque ele começa novamente a reinar dentro da casa. Então, se você está enfrentando uma luta espiritual, se você está enfrentando uma batalha espiritual, clame a Deus pelo mais valente, para que você não caia nos intentos do inferno contra você e contra a sua casa e contra a sua família, meu irmão. Em nome de Jesus, pare agora, pare nesse momento, fuja da aparência do mal, saia disso, abra os olhos, contemple aquilo que Geazi contemplou. Quando viu o exército, ele viu o anjo do Senhor, a presença do Senhor, angelicalmente falando, ali para defender Dotã, defender Eliseu. É assim, meu irmão, minha irmã, o Senhor acampa a sua casa, Ele está na sua casa. Você tem que declarar em nome de Jesus: Satanás, obra de feitiçaria, bate e retira da minha casa, porque minha casa quem reina é Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor. Está na hora, irmãos, de nós percebermos isso, porque o Senhor vai alvorotar todo o intento do inimigo, e eu clamo a Deus nesta noite, dizendo que todo dardo, toda seta, todo arco, toda flecha, no mundo espiritual, lançado sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, está sendo desfeito para a glória de Deus neste momento, porque você é livre em Cristo Jesus, meu irmão. Você é livre em Cristo Jesus. Mesmo que o inimigo esteja próximo, Deus é soberano. Ele controla a sua vida, Ele dirige a sua vida, Ele reina na sua vida, Ele está com você, e você vai prevalecer, assim como o exército egípcio foi derrotado e foi destruído pelo Senhor. O Senhor vai destruir todas as hordas do inferno contra a sua vida, nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero terminar essa pregação dizendo: mesmo que o inimigo esteja próximo, não esqueça que Deus é soberano. Mesmo que o inimigo queira destruir sua vida, Jesus já se interpôs à sua frente, dando-lhe a graça de resistir. E mesmo que ele esteja perto, tentando fazer você ficar e ser uma pessoa desorientada, sem rumo, sem projeto, sem visão, não esqueça de uma coisa: o Senhor nosso Deus continuará nos dando a vitória, e nós marcharemos para a vitória. Nós marcharemos para a vitória, irmãos, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, não porque nós somos os melhores. A despeito disso, nós somos pecadores indignos, limitados, mas pela graça de Deus, irmãos, nós vamos marchar, e nós estaremos firmes no Senhor, para a sua glória, em nome de Jesus, amém?